Maravilhoso é o Senhor, estamos aqui então, mais uma quinta-feira, e vamos continuar esse tema sobre discipulado familiar. E hoje o tema é o fundamento, vamos dizer? O fundamento. Vamos abrir então a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Texto importante para a nossa vida. Nós lemos esse texto na quinta-feira passada, e hoje nós vamos também lê-lo, usando, principalmente a partir do versículo 6 até o versículo 9. Deuteronômio 6, 6 a 9. Palavra do Senhor dita há tanto tempo atrás para o seu povo e que serve para nós também, para a nossa vida nesses dias. Diz assim, veja o que o texto diz, a partir do versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos pedir ao Senhor para que nos abençoe. Senhor Deus, nós pedimos a tua presença, pedimos o teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor fale conosco, ilumine o nosso coração, a nossa vida. Nós dependemos do Senhor, e principalmente falando sobre o discipulado, ou seja, sobre o ensino, sobre o crescimento nessa vida e o crescimento espiritual. Nós dependemos do Senhor e dependemos da tua palavra. Espírito Santo, Deus, usa a minha vida, usa o teu servo e abençoe todos os irmãos aqui, também os que nos ouvem pela transmissão, que haja a graça do Senhor e que haja o aprendizado para a tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse livro aqui é um livro do Matt Chandler e do Adam Griffin. Eles falam sobre discipulado familiar. E nós estamos trazendo essa abordagem, não apenas na família, mas o discipulado na família maior, que é a igreja do Senhor, que somos todos nós. Contudo, começamos exatamente em casa. É em casa que se começa o discipulado. E esse texto que nós estamos vendo, que você viu aí, olha na sua Bíblia, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu, onde? Coração. No teu coração. Quer dizer, no centro do ser. No centro do ser. Coração aqui é nesse sentido, né? Não é no sentido do órgão que bate ali, tum, 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 né? Não é o órgão, simplesmente o órgão ali do coração, mas é o ser. Nós, como pessoas, né? O centro do nosso ser, o coração é o centro do nosso ser, aquilo que a gente pensa, que a gente sente, né? Isso que significa aqui o coração nesse sentido. E aí Moisés coloca, né, por instrução do Senhor, não é? Ele coloca a responsabilidade do ensino na família, do ensino no lar. Quer dizer, essas palavras, que palavras que ele está falando aqui? São as palavras que Moisés vinha falando lá em Deuteronômio, são as palavras do Senhor para o seu povo. São os 10 mandamentos, principalmente, os vêm depois ali dos 10 mandamentos. Então, como a pessoa deve viver, como nós devemos viver, e ele fala isso, ó, guarda isso no teu coração e ensina aos teus filhos. Então ele usa essa palavra aqui, tu as inculcarás a teus filhos. O que vocês acham que é inculcará? Inculcará, é colocar mesmo na cuca, né? É como se abrisse a cabeça e coloca essa palavra aí dentro. Inculcarás, nesse sentido de ensinar de uma maneira frequente, né? E de forma que a criança aprenda, né? E aí ele fala aqui, ó, falarás dela sentado em tua casa. Quem nunca assenta em casa? Todo mundo, né? Fica em casa sentado. Então falarás enquanto assentado em tua casa, ou andando pelo caminho, seja de qual forma for, ou deitando, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, em todos os momentos, colocarás como sinal na tua mão. Nós falamos sobre isso. Ou seja, nas suas ações, em todas as suas ações, usar e falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e colocar como frontal entre os olhos, aquilo que a gente realmente está vendo em todo momento. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas.
Acho interessante que tem gente que gosta de escrever a palavra de Deus assim em alguns lugares em casa, né? Às vezes coloca na geladeira, assim, coloca um versículo. E sempre que vai na geladeira comer alguma coisa, primeiro se alimenta espiritualmente, né? Olha ali aquele versículo e depois pega o alimento ou pega a água, não é? Em todos os lugares. Assim nos diz Moisés, nos diz o Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre o fundamento. O que significa o fundamento? Quem mexe com obra sabe disso. O que significa o alicerce, o pilar? Tem alguns aqui que trabalham com obra, né? Vários aqui. Então, o alicerce, o pilar, fundamento, aquilo no qual se está toda a base. É o que sustenta, né? É o que dá a força, que dá todo o sustento para alguma argumentação, ou para alguma vida, ou para alguma estrutura, não é? O fundamento. Você começa esse templo aqui, nós começamos de um fundamento, não é? E aqui nós vemos que o fundamento, onde que é o fundamento? O fundamento é a Bíblia. A Bíblia é o fundamento para o discipulado. A Bíblia é o fundamento para o discipulado. E eu queria pensar em algumas coisas, alguns testemunhos que a Bíblia dá. Como nós começamos dentro da família do discipulado, alguns testemunhos que a Bíblia fala sobre a família. Interessantes esses testemunhos, eu queria que os irmãos pensassem comigo sobre eles. O primeiro deles é o ensino do nosso relacionamento, o relacionamento nosso com Deus por meio da família. O nosso relacionamento com Deus por meio da família. Veja o que diz o texto, de Paulo aos Efésios. Efésios 5:1 diz assim: sede meus imitadores de Deus como filhos amados. Então olha só, se a gente olhar a história da Bíblia, a gente vai ver que sempre tem família envolvida. Não é isso? Sempre tem. De fato, o primeiro ser ali criado, Adão, Deus olhou para ele ficou pensando, e Deus olhou para ele, Adão olhava para os animais e falou: todos os animais têm aqui uma companheira, eu não tenho. Não foi assim? E aí Deus colocou sobre ele um pesado sono e criou a mulher da costela de Adão. Então a gente já vê a primeira família ali montada, a primeira família ali pronta. Quem foi que fez esse casamento? O próprio Deus, né? O próprio Deus fez o primeiro casamento. Então a gente já tem ali, a gente vê que desde o início e até o final sempre Deus nos fala por meio da família. A gente vê isso na Bíblia, como que a família é como se fosse assim um exemplo do nosso relacionamento com Deus. O lar, então, é um ambiente ali onde nós nascemos e somos criados e somos preparados, capacitados, não é? A filhinha aí pequenininha não está falando ainda, mas está sendo capacitada. Ela está ouvindo tudo que a gente está dizendo, não é isso? Ela ouve em casa, mas ela já está imitando a mamãe ali, ó, com o celular assim, né? Olha lá, está tentando falar com alguém. Quer dizer, a gente, desde casa, desde o pequenininho, a gente vai criando, vai ensinando. Tudo que a gente faz, parece que elas imitam. Paulo fala aqui: sede meus imitadores de Deus como filhos amados. Parece que imitam. Os filhos são assim mesmo, imitam os pais. Eles imitam. Você faz alguma coisa, vai fazer. Vai fazer. Daqui a pouco nós vamos falar, vai ter um tema que fala especificamente de modelo, servindo de modelo, não é? Então, nós percebemos que a educação, então, do lar é primordial, é primária, meus irmãos, é primária. O autor diz que no projeto perfeito de Deus, os pais recebem a maior proximidade, a maior influência possível na vida de seus filhos. Quem mais influencia o filho é o pai, a mãe. Estão próximos, muito próximos, não é? Quando a minha filha nasceu, minha primeira filha, eu vi ela nascendo, já com o olhinho aberto, eu falei: meu Deus, né? E agora? Tem que educar na palavra, tem que ensinar, não é? A responsabilidade que cabe sobre os pais. E esse modelo, então, de família mostra para esse relacionamento com Deus. Olha quanta coisa que a gente vê na Bíblia falando sobre isso. Por exemplo, se você vai em Isaías 66:13, o texto diz assim: como alguém
a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Olha a analogia que o profeta faz, inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo, do amor de Deus, do relacionamento de Deus para conosco, como se fosse uma mãe para com o filho, ou seja, da mesma forma que a mãe consola um filho, se seus filhos estiverem doentes ou estiverem tristes, o que você vai fazer? Consolá-los, não é? Se estiverem passando por algum problema, você vai consolar. Eles podem estar até errados em alguma situação, mas você estará ali perto, e talvez o seu consolo seja até falando, olha, não faça isso não, você está errado aqui, está errado ali. Mas a mãe, o pai, eles estão próximos, o texto mostra isso, então é como Deus, meus irmãos, está da gente, próximo de nós, né? Então o relacionamento da família aponta para o relacionamento com Deus. Olha outro texto interessante, Salmo 103, 13, diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, se um filho tem algum problema, passa por uma situação difícil, o pai não se compadece dele, não tem compaixão dele. Assim o Senhor se compadece de nós. Assim o Senhor se compadece de nós nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Veja como a Bíblia mostra para esse relacionamento de Deus conosco, e a família ensina isso, né? Olha um outro texto importantíssimo para aqueles que talvez não tiveram os pais biológicos, né? Ou não tiveram relacionamento com eles. Veja esse texto, Efésios 1:5. Efésios 1:5 diz assim: Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Deus, o texto diz, Deus nos adotou como filhos. Por quê? Porque nós éramos como aqueles realmente perdidos. E como a gente vê nas famílias de hoje, muitas famílias perdidas, muita gente que nem tem pai, nem tem mãe, até tem ou sumiu, ou então morreu, e não tem ninguém, né? Aí vem alguém, algum pai, alguma mãe, um casal, e adota aquela criança. Assim Deus fez conosco, nós éramos perdidos, estávamos indo para o inferno, e o Senhor nos adotou, nos predestinou, nos adotou como filhos. Somos filhos de Deus, não de sangue, mas porque Deus nos enxertou, glória a Deus, nos adotou. Então veja como a Bíblia mostra, não é? Então o fundamento mostra o nosso relacionamento com Deus, e como a gente vê isso funcionando na família. O segundo ponto que nós vemos aqui é Deus ensina o valor inerente dos filhos. Dos filhos. Abra sua Bíblia no Salmo 127 que nós lemos. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto, no Salmo 127, não é? Mas a gente percebe, já chegando daqui a pouco nesse texto, a gente percebe que quem criou a família foi o Senhor. Foi Deus que criou a família. A família, alguém diria, a família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus, não é nosso. Foi Deus que criou, né? E a criança ali no lar é o começo da vida, não é? Na terra, é a criança no lar. É o começo da vida. E veja que Jesus ama as crianças. Cadê as criancinhas aí? Cadê as criancinhas? Cadê? Ah lá. Jesus ama as crianças. Ele fala isso na sua palavra. Quando ele estava lá com um monte de gente, tinha um monte de gente cercando Jesus, um monte de gente, né, querendo falar de Jesus. Eu quero ouvir de Jesus, eu quero ouvir a palavra, eu quero ser curado, eu quero isso, quero aquilo. E aí chegaram as criancinhas. As criancinhas chegaram, né? E os discípulos, não deixa para lá, Jesus está ocupado. Aí Jesus fala o quê? Lá em Marcos 10:14, ele fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então de vocês é o reino de Deus, as crianças escolhidas pelo Senhor. Glória a Deus, Jesus ama as crianças. A gente gosta na nossa igreja, sempre também de deixar um espaço para as crianças participarem no culto, lá no Lindéia. Quem sabe em breve a gente faça aqui também, né?
mas lá no Lindéia nós vimos aqui a cantata que as crianças fizeram, né? E todo domingo as crianças têm um cântico, todo domingo elas cantam, vão à frente e cantam, não é? Pois a criança é parte do reino de Deus, é parte da igreja do Senhor. A criança é a igreja do futuro e de hoje, né? Nós talvez só de hoje, né? Mas do futuro as crianças estarão, e hoje também. As crianças, Jesus ama as crianças, né? E os filhos são presentes de Deus. Presentes de Deus. Não presentes para a gente fazer o que quiser, mas presente para a gente preparar para o próprio Deus. Presente para que a gente prepare para que elas sirvam a Deus, sirvam no mundo. Então eu vou nesse texto que eu pedi para vocês abrirem, que é o Salmo 127, e o versículo 3 fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Olha, que interessante. Então os filhos são herança do Senhor. Quem traz a herança é o Senhor. Quem traz os filhos é o Senhor. Não é? Por mais que a ciência tente, né, irmãos, explicar como que funciona a concepção ali de uma criança, não é? A mistura ali de células e o crescimento, por mais que a ciência entre ali para tentar explicar, não é um mistério muito grande. Não é um mistério muito grande de duas células ali, um embrião, e ela vai crescendo, e vai se formando o osso. Não é um milagre isso. Milagre do Senhor, isso vem do Senhor, herança do Senhor. Mais milagroso ainda é a alma. A alma. Como que a ciência vai explicar a alma que cada criança tem? Até os teólogos têm debate sobre isso, né? Eles falam assim: será que Deus cria a alma no momento da concepção? Ou Deus já tem um estoque de almas? Tem um estoque de almas criadas já. Quando tem a concepção, ele só põe aquela alma lá. Como é que será isso? Não é? A gente não sabe, mas é a herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, seu galardão. Quer dizer, desde a concepção, desde o ventre ali, já é uma criança. Então, quando nós criticamos o aborto, nós criticamos o aborto porque a Bíblia nos diz que desde o ventre já é criança. Já está ali o ser formado. E aí vem a ciência, entre aspas, mais ideologia do que ciência, para dizer: não, é depois do terceiro mês é que se forma um ser. Antes disso não é nada. Como que pode dizer isso, meus irmãos? Como pode dizer isso? A Bíblia nos diz: do fruto do ventre o seu galardão. E olha mais que diz esse texto, versículo 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Quer dizer, o que é a flecha? O que acontece com a flecha? A gente coloca ela no arco e faz o quê? Lança, né? A gente lança essa flecha, e assim as crianças. Minha filha está em vistas de mudar para outra cidade, por exemplo, né? Tá no momento do arco, né? Lançar a criança. Ela não é mais criança, inclusive, né? Já é jovem já. Contudo, para mim é sempre criança. Para o pai é sempre criança, né? Para os pais, sempre os meninos, as meninas, né? Pode estar velho já. Meu pai me chama de menino, né? Então, elas são preparadas, apontadas para serem lançadas, e o alvo que nós crentes temos, o alvo é Cristo. Nós lançamos ela para o mundo, não para o mundo, para Cristo. Ela passa no mundo, mas ela vai para Cristo, né? Vai para Cristo. Olha o versículo 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então é bênção do Senhor, quando preparado, né? Quando nós ensinamos, quando nós estamos juntos ali. E a gente pode entender também, não só o relacionamento de pai para filho, ou mãe para filho, mas também dos irmãos, do filho espiritual, daquele que trata, daquele que cuida, que pastoreia, daquele irmão, amigo, que está sempre presente, não é? Abençoando a família de Deus, a família de Deus. O Matt Chandler, ele comenta o seguinte: o valor inerente da pessoa está presente desde a concepção de um ser humano único, desde o ventre. Essa alma é do Senhor.
desde o ventre é do Senhor. E assim nós devemos cuidar das crianças, ensinando-as desde o ventre. Desde o ventre. Terceiro lugar, nós vemos aqui um outro testemunho, que é: Deus criou, ama e quer casamentos fiéis. Deus é que criou o casamento, Deus ama o casamento, e Deus quer que os casamentos sejam fiéis. Fiéis. O casamento foi instituído pelo próprio Deus, nós vimos o texto aqui desde o início, né? Lá em Gênesis, o Senhor disse assim, Gênesis 2:24: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós vemos aqui que o casamento foi instituído por Deus, entre homem e mulher, e os dois se tornam uma só carne, são um só agora diante de Deus, não é? Só nesse versículo aqui nós vemos muita coisa relacionada ao casamento. O casamento é uma bênção, ele foi feito para ser bênção, meus irmãos. É uma grande bênção. Existem papéis diferentes, né? E esse casamento se multiplica, ou seja, de duas pessoas lá, Adão e Eva, quantos nós temos no mundo hoje? Né? E mesmo assim, depois ainda Deus destruiu no dilúvio, ficou só Noé e sua família. E quantas pessoas nós temos no mundo hoje que vieram de Noé e de sua família, né? De sua esposa, depois de seus filhos ali. Veja a importância então do casamento. O casamento é bênção. Provérbios diz assim: o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor, não é? A benevolência do Senhor. Então, se o Senhor dá essa bênção para nós, Ele também exige uma responsabilidade nossa. Devemos ser fiéis, devemos ser fiéis. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, o Senhor nos chama a ser fiéis no casamento. Ser fiéis, né? E mais, né, apesar de a palavra de Deus tem algumas permissões para o divórcio, mas o princípio é para que não haja rompimento. Esse é o princípio. Se você vai em Mateus 19:6, ele fala assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, desde o início, o princípio é que não haja rompimento, né? E o casamento, mais que tudo isso, ele aponta para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, mais fantástico. Veja que Efésios 5:32 fala assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então Paulo vinha falando do casamento e ele fala: grande é o mistério, Cristo e a igreja. Então é como se o casamento apontasse para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E de fato nós vemos várias vezes na Bíblia falando do noivo, né? Do noivo que está aguardando a noiva, da igreja sendo preparada como noiva do Senhor. Então vejam, meus irmãos, como que a Bíblia está rica de informações a respeito da família, pais e filhos, casal, né? Os familiares, a família se relacionando com Deus, Em quarto lugar, aqui nós vemos o seguinte, olha, Deus falando sobre o cuidado que os pais têm com seus filhos, na criação, assim como Ele cuida de nós, o cuidado que nós devemos ter na criação. As crianças são vulneráveis, né, minha irmã? Está no seu braço, é vulnerável. Se você deixar ela aqui, for embora e deixar ela aqui, o que vai acontecer? Né? E também na mente dela, ela é vulnerável, até aprender muitas coisas, não é? Ela pode ser influenciada, né? E o Chandler diz que a Escritura deixa claro que um dos propósitos da família é cuidar dos vulneráveis, ensinar o que sabe menos, ou que não aprendeu, ensinar o que a gente sabe. Salmo 78 diz assim no versículo 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Quer dizer, nós não ocultaremos o que aprendemos, pelo contrário, nós ensinaremos de geração a geração. Uma geração vai passar para outra geração, que vai ensinar a outra geração. Se a gente ficar uma geração sem ensinar a Bíblia corretamente, o que vai acontecer? Basta uma geração para a gente perder a fé, não é?
Os pais então devem educar os seus filhos nesse caminho, no melhor caminho. Então os pais, antes de pensar na herança que vai deixar para o filho, antes de pensar no que ele vai ser, o que ele vai estudar, com quem que ele vai se casar, a principal preocupação, o principal empenho é ensinar a palavra de Deus. Pois a geração vindoura conhecerá a Cristo pelo ensino dos pais, de geração a geração. Não é? E esse relacionamento, ele deve ser um relacionamento que pensa no conselho, pensa no ensino, pensa na disciplina. Veja que Efésios 6,4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o Adam Griffin diz que, para o cristão, o discipulado familiar, de modo nenhum, é opcional, mas é um mandamento de Deus. Mandamento de Deus. Em quinto lugar, nós vemos aqui mais um testemunho bíblico sobre o discipulado, a família como discipulado, não é? Deus ordena que os pais sejam honrados e obedecidos. Os pais recebem a ordem de ensinar os filhos, de criá-los no Senhor. Contudo, também a Bíblia fala: e vocês, filhos, honrem aos pais, obedeçam aos seus pais. O Griffin comenta que no primeiro dos 10 mandamentos, que se trata dos relacionamentos humanos, interpessoais, Deus ordena que os filhos honrem pai e mãe. Quando a gente pega lá os 10 mandamentos, a gente tem basicamente duas divisões. A gente pode dividir de duas formas, né? Alguns até acreditam que as duas tábuas da lei eram assim: é um relacionamento entre Deus e o homem, e a segunda seria o relacionamento entre os homens, né? Então você vai do primeiro ao quarto mandamento, está falando sobre o relacionamento com Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, guarda o sábado, não é? Não use o nome de Deus em vão. Estão falando do relacionamento entre Deus e os homens. E a segunda parte, a partir do quarto mandamento, do quinto mandamento, fala sobre o relacionamento entre os homens, né? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, né? Não mentirás, não dirás falso testemunho, não é? E tem esse que fala sobre honra pai e mãe. Ou seja, do primeiro, da segunda, vamos falar que cada tábua teria os seus mandamentos, né? Relacionamento com Deus e relacionamento com o homem. O relacionamento do homem com o homem, o primeiro mandamento é: honra pai e mãe. E é o único com promessa. Honra teu pai e mãe, é o primeiro com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja que interessante. Então os pais devem ser honrados. Devem ser honrados. Esse é o preceito colocado pela palavra de Deus. É triste, meus irmãos, quando a gente olha para o nosso mundo e esse fundamento tem sido perdido. As pessoas não se preocupam com isso mais. Pelo contrário, elas pregam exatamente o contrário. Elas falam assim: não tem que honrar pai e mãe, não. Tem que fazer revolução. A criança tem que, inclusive, não tem que obedecer em nada. Se ela falar que quer fazer uma coisa, o pai tem que deixar. Meus irmãos, é isso que se ensina no mundo hoje. Eu fico pensando, que geração que nós vamos ter, então, com esse ensinamento? Honra teu pai e tua mãe. É o mandamento do Senhor. Ele é falado em Êxodo 20, ele é repetido em Deuteronômio, e ele é reafirmado no Novo Testamento. Paulo fala assim, lá em Efésios 6: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Viu, criancinhas? Obedecei papai e mãe, né? No Senhor, pois isso é justo. Fala mais: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Mas também serve para as criançonas, tá? As criançonas também têm que honrar pai e mãe, né? E fala: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, enquanto os pais estiverem dentro dos preceitos do Senhor, nós devemos honrá-los e obedecê-los. Honrá-los e obedecê-los. Veja como a Bíblia mostra assim o discipulado familiar como exemplo de relacionamento com Deus. Como a gente aprende. Quando a gente aprende a honrar pai e mãe, aí a gente aprende sobre a Bíblia, a gente fala: quem é o maior pai? É Deus. Eu vou honrar a Deus, né? Sexto lugar, importantíssimo, último lugar a gente pensar:
é o ensinamento sobre o perdão, sobre o perdão. Então Deus dá às famílias o dom do perdão. Porque veja bem, viver em família é uma grande bênção, certo? Nós já vimos. Mas algumas vezes não é tão fácil, né? Algumas vezes coisa fica complicada, né? E o Chandler comenta assim: ter intimidade com outra pessoa, olha que interessante, significa ser exposto a cada um dos seus piores momentos e os seus traços de caráter menos agradáveis. Né? Ou seja, quando eu comecei a namorar, ótimo, não, eu conheci a Vilma, né? Agora sim, né? Aí fica no coração aquela, né, vontade de conhecer mais, e aí você vai conhecendo, aí você, nossa, aí ela faz tal coisa, nossa, aí ela fez uma sobremesa lá, não, mas que sobremesa boa, não, ela faz isso, faz aquilo, ela é boa nisso, aí você vai conhecendo, aí começa a surgir as coisas, né, que, aí eu vou inverter, né, ela querendo me conhecer, e conhecer as minhas coisas ruins, que eu piso na bola em algumas vezes, né. E a gente começa a ver, no relacionamento, a gente começa a ver o lado ruim da história do outro, porque todos nós somos pecadores, né, irmãos? E erramos. Então, viver em família é uma bênção, mas é uma bênção se tiver o perdão envolvido. Tem que ter o perdão envolvido. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Ele fala assim, em Lucas 17: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier te ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos do Senhor, olha que interessante, já vou falar aqui com os apóstolos, como é que eles responderam isso aqui, né? Mas antes disso, nós temos outra parte onde o discípulo chega para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí ele fala, 70 vezes 7. Talvez ele tivesse ouvido aqui, Jesus falou 7, então 7 só, né? Não, Jesus fala 70 vezes 7, ou seja, nós temos que perdoar. E veja que nesse texto aqui, assim que Jesus fala isso, olha, se por 7 vezes um dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí os discípulos responderam assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eles viram como era tão difícil o perdão. Falaram, Senhor, nós precisamos de fé para perdoar, porque pisou na bola uma vez, no mesmo dia, 7 vezes no mesmo dia, a mesma coisa, e eu tenho que perdoar? Aumenta-nos a fé. Então, nós precisamos trabalhar essa questão do perdão dia após dia, pois veja o quão importante é isso. Paulo diz em Colossenses 3,13, suportáveis uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí? Aí a gente começa a pensar às vezes que nós tivemos que pedir perdão para o Senhor de algum pecado que a gente fez. E talvez aquele pecado foi repetitivo no mesmo dia, e você teve que pedir perdão de novo. E aí o Senhor perdoou. E aí você fala, puxa, pisei na bola de novo, Senhor, e pede perdão. E o Senhor perdoa, e o Senhor perdoa. E Jesus fala isso, assim como eu vos perdoo, perdoai também vós. O dom do perdão está nas famílias, está no meio das famílias. É possível ter uma família sem perdão? Não é possível. Não é possível. E é tão importante esse ponto que Jesus coloca ele na própria oração, modelo de oração que ele nos disse. Ele fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele ensina a orar assim. Olha, Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como orar assim se nós não tivermos realmente o coração encharcado de perdão?
encharcado de perdão. Então veja que a Bíblia, meus irmãos, nos ensina através da família, do relacionamento familiar, do relacionamento da família da igreja, uns com os outros. Na igreja, como precisamos pedir perdão pelos outros. No trabalho, como precisamos aceitar perdão, perdoar. Na escola, em todos os lugares. Nós não teremos um convívio importante e aceitável se não houver perdão. Concluindo então, o discipulado não é fácil. O discipulado não é fácil. Contudo, o Senhor nos ensinou e nos deu as ferramentas que estão na sua palavra, no fundamento. A Bíblia é o fundamento, ela dá as ferramentas, ela nos mostra como fazer, ela tem as histórias boas, as histórias ruins, aquilo que a gente deve obedecer, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve evitar. A Bíblia está repleta das histórias, nos ensinando como devemos viver em família. Ela está repleta de ordenanças, está repleta da graça de Deus na vida familiar. Então, como viveremos? Duas aplicações. Em primeiro lugar, estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. Nós vimos que a palavra de Deus é o fundamento, né? Então, todo o nosso relacionamento, todo o nosso ensino, todo o nosso discipulado, ele tem que partir da palavra de Deus, da palavra de Deus, né? Algumas vezes eu até fico pensando na palavra que a gente usa, eu acho, né? Muita gente vai pedir conselho e fala, o que você acha, né? De tal coisa, tal, devo fazer isso, né? E a resposta, eu acho, né? Eu acho isso, é uma resposta que talvez devêssemos evitar, porque é melhor ver o que Deus fala. Eu acho que deve fazer tal coisa. Não, vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso, né? Alguém chega, o Mateus, né, tá aí novo, né, chega, eu não sei se eu caso ou se eu compro a bicicleta. O que você acha? Não, vamos ver o que a Bíblia diz, né? Né, Mateus? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de tal assunto, né? Ah, teve uma briga, teve uma dificuldade. O que eu devo fazer? Eu acho isso. Não, a Bíblia nos diz assim, assim, assim. A Bíblia nos chama ao arrependimento. A Bíblia nos chama a conceder perdão, a perdoar, não é? Consideremos os ensinos bíblicos. Vamos aprender, temos que estudar para aprender. Então a gente vê que na Bíblia, por exemplo, tem famílias que foram bem-sucedidas, e mesmo assim, hoje eu estava ouvindo o texto de Abraão. Abraão por 2 vezes. Todo mundo fala o pai da fé, Abraão. Só que Abraão por 2 vezes, ele falou com a esposa dele, olha, fala que você é minha irmã, porque ele ficou com medo na terra que ele estava, com medo de Abimeleque. Ele ficou com medo ali de Faraó. Não fala que você é minha esposa, não, porque senão eles vão me matar, porque você é muito bonita, e eles vão me matar para ficar com você. Ele falou isso uma vez, lá com o Faraó, depois de novo aconteceu com Abimeleque. E Deus teve que ir lá e colocar a mão, né, a maldição sobre Abimeleque, e ele falar, o que aconteceu? Porque você está com uma mulher aí que é de um casado, mas ele me falou que era irmã dele. Pois é, mas por isso que eu estou dizendo, vá lá e devolve ela. Né? Então, o que fazer, o que não fazer? Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que também pecou, também errou, e ele teve que se prostrar diante de Deus, pedir perdão. E a gente vê uns salmos de Davi, salmos de perdão tão importantes para a nossa alma. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a forma de viver, aprendendo a Bíblia que nós vamos ensinar, e que nós vamos, em segundo lugar, praticar. Então viveremos estudando a Bíblia, segundo, viveremos praticando a palavra conforme tendo os nossos relacionamentos baseados na palavra. Baseados na palavra. Então a palavra nos diz que devemos amar uns aos outros, devemos amar uns aos outros. Devemos fazer isso numa prática. A palavra de Deus nos instrui a ter casamentos com jugo igual e não desigual. Vamos buscar casamentos com jugo igual. A palavra de Deus nos ensina a honrar. Devemos honrar então as autoridades, os pais.
palavra de Deus nos ensina a ensinar. Devemos ensinar os filhos, os irmãos, os amigos, ensinar a Bíblia de Deus, sentar e falar, vamos ver o que está dizendo a palavra do Senhor. Alguns dizem que o inteligente aprende com seus erros, né? Contudo, o sábio aprende com o erro e o acerto dos outros. Mas tem gente que fala, não, eu tenho que ter os meus erros. Já viu gente falando assim, não, eu tenho que ter os meus erros para aprender. Não, você não tem que ter seus erros. Você tem que ver o que a Bíblia já diz. Para que você vai viver de uma forma dissimulada, se a Bíblia diz que não deve? Para que você vai abandonar tudo, pegar a sua herança, a herança do seu pai e sumir no mundão, como foi o filho pródigo, que a Bíblia mostra que essa história no final vai ser ruim? Portanto, meus irmãos, aprendamos, ensinemos e vivamos a palavra de Deus na família, na igreja e na sociedade, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.